No dia 6 de janeiro, o catolicismo comemora o Dia de Reis, que é uma tradição do século VIII, na qual 3 reis magos teriam viajado desde o Oriente para entregar presentes e adorar o menino Jesus, sendo este também o dia convencionado para encerrar as atividades natalinas da igreja, desmontando-se presépios e guardando-se todos os demais enfeites de Natal. A relação bíblica mais aproximada com essa tradição se encontra no capítulo 2 do Evangelho de Mateus, mas contendo diferenças que vão chocar muita gente, a começar pelos nomes Melquior, Gaspar e Baltazar, que foram inventados pela tradição católica. Mas antes que alguém se escandalize, cabe esclarecer que o catolicismo se apoia em determinações do Concílio de Trento, em livros apócrifos e em documentos pontifícios, mesmo que sejam divergentes e até contrários ao que está nas Escrituras. Por essas e outras, é importante ler uma versão religiosamente imparcial da Bíblia, porque somente assim conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Continuando, na King James atualizada, que é uma das versões consideradas mais fiéis aos textos originais em hebraico, está escrito: após o nascimento de Jesus em Belém da Judéia, nos dias do rei Herodes, eis que alguns sábios vindos do Oriente chegaram a Jerusalém e indagavam: onde está aquele que é nascido rei dos judeus? Pois do Oriente vimos a sua estrela e viemos adorá-lo. Pode até ser que diferenças de tradução expliquem a substituição da palavra sábios por magos, embora o significado seja outro. Porém, nem a própria Bíblia Católica afirma que eles eram reis, e nem que eram 3, e nem mesmo cita os nomes deles, conforme você pode ver nesta foto do mesmo texto, tirada de um exemplar da Bíblia Mariana. A única outra passagem que poderia ser relacionada com a tradição dos reis magos consta em um dos salmos messiânicos do rei Davi, que diz que os reis de Tarsis e das regiões litorâneas lhe paguem tributos, e os reis de Sabá e de Sebá lhe tragam presentes. Inclinem-se diante dele todos os reis e sirvam-no todas as nações da terra. Mas aqui, apesar de mencionar que eram reis, o texto não afirma que eles eram magos, nem que eram 3, e não contém os nomes deles. Voltando ao primeiro texto, um pouco mais adiante está escrito: após terem ouvido o rei, seguiram o seu caminho, e a estrela que tinham visto no oriente foi adiante deles, até que finalmente parou sobre o lugar onde estava o menino. E vendo eles a estrela, alegraram-se com grande e intenso júbilo. Ao entrarem na casa, encontraram o menino com Maria, sua mãe, e prostrando-se, o adoraram. Então abriram seus tesouros e lhe ofertaram presentes: ouro, incenso e mirra. Portanto, o menino Jesus foi visitado por homens vindos de algum lugar do Oriente. Esses homens eram sábios o bastante para identificar e seguir os sinais celestes do nascimento do Filho de Deus. E eles o presentearam com ouro, incenso e mirra, representando os atributos do Cristo, que são a realeza, a divindade e a humanidade de Jesus. Diante disso, a estrela que os visitantes seguiram desde o Oriente, os próprios visitantes e os presentes que eles ofereceram são as únicas verdades bíblicas contidas na tradição católica. Mas a gente pode continuar comendo bolo de reis, que é uma delícia, e também pode manter o dia 6 de janeiro para guardar os enfeites de Natal, que, aliás, é outra data inventada, porque nem os judeus sabem quando foi que Jesus nasceu.
Somente com o estudo bíblico é possível quebrar paradigmas e estereótipos religiosos que a gente costuma herdar da família, e por conta desses laços afetivos, a gente acaba se aprisionando a um monte de falsas doutrinas. O Evangelho não é religião. Jesus tinha horror de gente religiosa. Foram os próprios religiosos que orquestraram a crucificação dele. Então, para de acreditar na conversa mole dos outros, por mais inteligentes que seus argumentos possam parecer, e leia a Bíblia, porque só existe uma sã doutrina, um caminho, uma verdade e uma vida com Deus, conquistada pelo sacrifício e concedida pela graça do nosso Senhor Jesus.